conversar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, como vai, Glauco? Tudo bem? A gente vai bem na medida do possível desse cenário conturbado do Brasil e como tem, né, os seriados, essas sitcoms, inclusive também que tem no começo do episódio aquele previously, né, o que aconteceu na semana anterior. Então vamos Os fazer aqui um capítulos pouquinho anteriores. também o que outra referência ali, o que o SBT fazia para adular presidentes da República, a semana do presidente, Cláudio. Na terça-feira o Jair Bolsonaro subiu o tom, né, bastante, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal, fez ameaças golpistas mais uma vez. A reação veio no dia seguinte, com uma resposta dura do ministro Luiz Fux, uma resposta bastante branda, né, do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e na quinta-feira tivemos outra manifestação também de Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rebatendo todas as acusações de fraude em relação ao sistema de urna eletrônica. E depois de tudo isso, tivemos a entrada de um personagem que estava há muito tempo desaparecido dessa série Brasil, Cláudio, que foi Michel Temer, fazendo uma carta, né? Ele é bom disso, né? Tem um histórico. É um missivista. Exatamente, um missivista. É bom esse pessoal que preserva essa arte quase perdida de escrever cartas, né, Cláudio? E ele ali tentando costurar um acordo, uma espécie de pacificação. Quanto o jogo mudou com essa movimentação das peças desse xadrez político brasileiro na semana passada, Cláudio? Olha, eu acho que, enfim, vamos por partes, né? Primeiro, a manifestação do Bolsonaro no 7 de setembro fascista, né? Que ele chamou para tentar impor à sociedade uma ruptura, pelo menos tentando buscar legitimidade para essa ruptura com aquela imensa mobilização que ele procurou proporcionar. Eu digo imensa mobilização porque foram levantados mundos e fundos para que ela acontecesse, né? Foi muito dinheiro, a gente teve caravanas que chegaram a Brasília, a São Paulo, provenientes de várias regiões do país, o que evidentemente favoreceu o número de pessoas estar nessa manifestação, né? O número grande de pessoas, melhor dizendo, está nessa manifestação, e foi realmente um número grande de pessoas que esteve ali, não dá para dizer que não foi, claro. Não foi tanto quanto eles acreditavam que haveria, né? Chegaram a falar em 2 milhões de pessoas, mas aí também acho que inflaram demais a expectativa, e aí, claro, diante dessa expectativa inflada, qualquer número seria pouco, mas basta olhar para a Paulista e ver que tinha muita gente. Só que, claro, não foi uma manifestação orgânica, né? De gente que, por exemplo, chega da Grande São Paulo, né? Da região metropolitana, e aí vai à Paulista, como normalmente acontece, e é o que a gente tem de parâmetro de comparação. Veio gente do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do interior de São Paulo, ou seja, foi realmente uma manifestação, digamos, biônica, num certo sentido, essa que ocorreu. Brasília sempre é assim, porque afinal de contas é a capital do país, mas mesmo assim não chegou a lotar ali a esplanada. Agora, Bolsonaro saiu dali convencido que tinha tudo para tentar um golpe de Estado, só que aí viu que houve uma reação muito forte, essa reação muito forte levou a se começar a falar a sério do impeachment dele, até atores que antes não falavam do impeachment, ou pelo menos não falavam disso muito seriamente, começaram a tratar do assunto. Penso aqui particularmente no caso do PSDB, o governador Dória falou que pela primeira vez falaria, né, no impeachment de Bolsonaro, ou seja, começou a haver uma movimentação nesse sentido. E houve uma reação também muito dura do Supremo e mesmo do Tribunal Superior Eleitoral. Resultado, Bolsonaro ficou com medo, né? E ao ficar com medo, chamou ali o ghostwriter, né? o presidente Michel Temer, para tentar acalmar os ânimos. Ele é muito próximo do Alexandre de Moraes, foi ele que o indicou, inclusive, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí, enfim, escreveu essa carta que deu uma leve esfriada em alguns ânimos por algum momento. Agora, cá entre nós, todo mundo sabe que Bolsonaro não mudou por causa dessa carta. Tanto não mudou que logo depois começou a dizer aos seus seguidores que ficaram frustrados com o tom ameno que aquela carta escrita pelo Michel Temer tinha, que não era nada disso, que na realidade a história não é bem assim, e aí começou a se construir, e aí vale de novo a palavra, uma narrativa
no interior do bolsonarismo de que Bolsonaro seria, na realidade, um grande gênio da política, astucioso, e com aquela carta simulou um recuo, né, ludibriando os seus adversários sem, na realidade, recuar em nada. Quer dizer, é todo mundo otário, só o Bolsonaro que é inteligente, né, em que acreditam alguns, ou a grande parte, né, desses seguidores fanáticos que o Bolsonaro tem. Só que, enfim, a gente sabe que é tudo questão de minutos, praticamente. Em breve, Bolsonaro volta à carga, aliás, na quinta-feira à noite mesmo, né, no mesmo dia em que a carta foi publicada, ele já voltou à carga, por exemplo, contra o Luiz Roberto Barroso, o presidente do TSE, que também é ministro do Supremo, né, fazendo inclusive piadinha de teor sexual sobre o Barroso, aquelas coisas bem tipicamente do Bolsonaro. Então, eu diria, vamos aguardar essa semana. Né? A frente fria já passou aqui no Sudeste, a próxima coisa provavelmente a passar é esse recolhimento parcial do Bolsonaro. Ele em breve volta à carga, sobretudo quando se sentir um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais seguro. É só ele se sentir seguro que ele volta a atacar as instituições, atacar a democracia, porque aí ele se sente confiante e começa tudo de novo. Agora, o que não pode parar é a conversa a sério sobre o impeachment do Bolsonaro. Imagino que será ficar 16 meses com esse lunático na presidência da República, produzindo todo esse tipo de confusão. Agora, Cláudio, como é que você vê o retorno de Michel Temer à cena política? Porque na quinta e na sexta-feira ele esteve, inclusive, em diversos programas de rádio e TV. Em uma dessas entrevistas eu vi, inclusive, o ex-presidente cogitando ali, não descartando uma possível candidatura à presidência da República em 2022. E confesso que fiquei com muita inveja da autoestima de Michel Temer. Cláudio, em termos simbólicos e práticos, o que significa esse retorno dele à cena? Olha, acho que para ele, como político, foi algo positivo, porque, como você bem colocou, ele estava sumido, de repente ele ganhou ali um protagonismo imenso na conjuntura, foi chamado até para conversas, para entrevistas e tudo mais. Claro que ser candidato a presidente é risível, não tem menor sentido, e acho que ele sabe disso. Né? Agora, o Michel Temer, muito provavelmente, o que ele está pretendendo é se recolocar no cenário como um ator político de um certo peso. Né? Isso pode, por um lado, facilitar uma candidatura dele, não evidentemente à presidência, mas talvez algum outro cargo em que ele possa ter ali uma votação razoável. Para deputado, acho que ele provavelmente obteria essa votação e poderia ser eleito, estaria de novo na Câmara. Lembrando que ele já foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados e pode tentar se colocar de novo na condição de ocupar essa posição. Acho que esse é um ponto. E o outro, é claro, né, tá no centro de articulações. Acho que disso ele nunca saiu por completo, né, mesmo que, enfim, terminando melancolicamente a sua presidência, uma presidência muito mal avaliada e tudo mais, estando recolhido esse tempo todo, foi até preso, né, depois. Mas, enfim, acho que agora, ao voltar à cena, o que ele tenta fazer é realmente mostrar que ele não é alguém a se desprezar, um ator político que não mereça ser considerado. E acho que, desse ponto de vista, ele foi bem sucedido. Né? Temer é um político habilidoso e, claro, usou essa habilidade política para se recolocar no centro da disputa. E, Cláudio, você citou a questão do PSDB, que se manifestou ali dizendo que ia discutir o impeachment. Tivemos também declarações do presidente do PSD, Gilberto Kassab, movimentações no MDB, mas depois parece que esse assunto acabou sumindo. Né? Inclusive, a partir do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que fez ali no discurso dele uma falsa equivalência entre o STF e os ataques de Bolsonaro, né? Até brinquei dizendo que parecia que ele estava equivalendo o crime à legítima defesa, o que não tem cabimento nenhum. Então, vendo esse cenário, assim, você não acha que se houvesse hoje uma terceira via com um grau maior de viabilidade, esse impeachment de Bolsonaro não teria um caminho mais fácil? Porque o que parece é que existe um cálculo, né, de boa parte da classe política e da elite econômico-financeira sobre quem vai ser beneficiado na arena político-partidária caso Bolsonaro saia do Planalto. Isso também entra na conta desse pessoal que diz, a gente vai discutir impeachment, aí de repente fala, não vamos discutir o impeachment assim, não. Olha, acho que pode haver isso. Agora, sinceramente, essa terceira via, né, que seria de uma candidatura de centro-direita, de direita moderada, né, essa candidatura de terceira via, acho que ela não tem muito meio para se viabilizar se não for pelo deslocamento do Bolsonaro. Né? O campo da esquerda está
basicamente ocupado pela candidatura do Lula, né? A gente vê isso nas pesquisas, é muito evidente, e o Lula avança sobre uma boa parte do eleitorado mais ao centro, e aí, consequentemente, tem o posicionamento que hoje tem, é favorito para o segundo turno. Então, onde que tem espaço para conseguir crescer quem não for nem o Lula, nem hoje o Bolsonaro? É em cima do Bolsonaro, né? Em cima do desgaste dele, ganhando o voto desse eleitor mais à direita, que não quer votar no Lula. Né? E aí, consequentemente, não votando no Bolsonaro, poderia votar nessa outra alternativa. Eu acredito que é por aí que a aposta faz sentido, né? Se eles querem crescer. Então, para eles, o impeachment também interessa. Né? Acho que interessa, de modo geral, para o país, porque o Bolsonaro é um destruidor de país. Né? Então, a ninguém interessa, de fato, chegar em 2022 com um sujeito como esse, arrebentando tudo que tem pela frente nas políticas públicas, nas instituições, na natureza, enfim, tudo aquilo que é importante para a nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, ele, do ponto de vista puramente eleitoral, para esse segmento da chamada terceira via, né, a única viabilidade é realmente tirando o lugar do Bolsonaro. Isso pode acontecer de duas maneiras, ou por ele fora do jogo por conta do impeachment, ou por ele indo, enfim, se enfraquecendo cada vez mais, até que simplesmente ele não seja competitivo, mesmo ainda ocupando a presidência. Mas imagina o que ele não vai fazer nessa situação, sendo ele como é. Né? Eu acho que essa é uma questão perigosa. Então, enfim, acho que para todo mundo, por razões distintas, umas mais de interesse imediato, eleitoral, e outras mais pela questão da própria sociedade, do interesse do país, a todos importa realmente ter o Bolsonaro fora do jogo. Né? Agora, a questão é, cadê esse candidato? O problema não é nem de demanda, né? Tem um eleitorado aí que quer esse tipo de candidato, mas não tem oferta. Um candidato que seja percebido por esse eleitorado como um candidato forte, competitivo, interessante. Né? Até agora, só olhar de novo os números que as pesquisas têm trazido, todo mundo aí que até é conhecido do eleitorado, então nos trata de desconhecimento, rateando. Né? Há um ou outro que ainda não é conhecido nacionalmente, estou pensando particularmente no caso lá do governador do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, que não é tão conhecido nacionalmente, de novo, também as pesquisas trazem essa informação, mas Mandetta, Huck já saiu do jogo, Ciro Gomes, esses nomes todos são sobejamente conhecidos pela população brasileira, né, por razões distintas. Então, o que acredito é que realmente o que eles têm de dificuldade é não empolgar o eleitorado. E aí, claro, precisam criar uma série de discussões a respeito da fragilidade dos seus adversários. Estava ouvindo uma entrevista do Mandetta, em que ele tenta dizer que Lula e Bolsonaro dependem um do outro, o que é uma história, eu diria, que virou uma história repetida de forma nauseabunda, a gente poderia assim dizer, mas ela não tem muito lastro na realidade. É claro que Bolsonaro se elegeu em cima do antipetismo, mas também em cima da antipolítica de modo geral, não só em cima do antipetismo. Agora, Lula se elegeu em duas eleições, depois elegeu a Dilma, e ali a Dilma foi reeleita, sem Bolsonaro na parada. Né? A polarização ali era com o PSDB, não era com Bolsonaro. Então, dizer que ele precisa do Bolsonaro para se eleger me parece algo frágil. Claro que o eleitor que viu o estrago que foi votar no Bolsonaro contra o PT pode, muitas vezes, por esse arrependimento, voltar ao PT. Mas mesmo com o Bolsonaro fora do jogo, essa volta já aconteceu. Né? Então, esse discurso é muito mais um discurso de quem não tem bala suficiente para entrar nessa guerra, né? E aí fica com esse tipo de argumento, é a matraca eleitoral, né? Matraca, para quem não sabe, é aquele instrumento que faz um barulho e parece uma metralhadora, né? As tropas paulistas na Revolução de 32 não tinham armas, não tinham metralhadoras, então elas usavam matraca para tentar enganar os inimigos como se estivessem atirando, né? Mas, enfim, logo se descobriu que era tudo fumaça, não era nada de real. E eu diria que a mesma coisa é essa conversa que, por exemplo, o Mandetta fez. Acho que ele precisaria crescer e aparecer com mais votos, mas está difícil para ele. E pegando esse aspecto, Cláudio, justamente da antipolítica, né? Houve ali atrás, em 2015, 2016, já no final de 2014, na prática, uma aposta no antipetismo, mas logo esse antipetismo acabou se tornando antipolítica, né? Adquirindo um caráter mais amplo. Acho até que o momento mais simbólico disso foi quando o Aécio e o então governador Geraldo Alckmin foram hostilizados numa manifestação pelo impeachment da presidenta Dilma em março de 2016. Ali foi aquele ponto que eles acham, opa,
fomos longe demais, né? Hoje os postulantes dessa terceira via, dita terceira via, Cláudio, estão pagando, de certa forma, o preço pelo que eles fizeram ou estimularam há poucos anos? Eu acho que sim, né? Eu acho que na realidade fomentaram, você colocou muito bem, Glauco, fomentaram tanto essa leitura, vamos dizer, raivosa, enviesada, moralista da política, que acabaram sendo vítimas disso eles próprios, né? E esse episódio aí de que você se recordava agora é bem uma demonstração disso. E a gente viu isso agora, né, na manifestação que tentou se promover no domingo, né? Seria uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro, e nisso ela poderia ter ali a capacidade de juntar vários setores, e até juntou, alguns segmentos estavam lá, lideranças da esquerda, do Orlando Silva, Ciro Gomes, né? Além, enfim, do Dória, do Mandetta, estavam todos esses aí lá. Agora, não chamou outros setores, por quê? Porque, claro, existem feridas abertas, né, do período anterior, né? Há grupos ali sobre os quais setores da esquerda têm uma imensa desconfiança, para não dizer outra coisa, né? Eu estou pensando aí particularmente no MBL, e mesmo o MBL tendo buscado ali uma negociação, né, tendo mostrado, olha, vamos focar só no impeachment, a gente deixou de lado aquela bandeira inicial que era nem Lula nem Bolsonaro, né, e aí vai focar só na questão do impeachment, e isso teria realmente essa capacidade de agregar. Um dos grupos que também liderou esse processo de impeachment, que teve junto com o MBL durante muito tempo, que é o Vem Pra Rua, levou lá um pichuleco que juntava Lula e Bolsonaro. É claro, né? Vai fazer o quê? Aqueles que não são dessa posição, que não são anti-Lula e Bolsonaro, que iriam até a manifestação por causa do impeachment, não vão. E aí deu no que deu, flopou, né? Para usar a terminologia dos nossos tempos. E ao flopar, tinha pouca gente, na realidade o que poderia até ter sido mais um baque contra o Bolsonaro, ter uma grande manifestação, inclusive com gente de direita, pelo impeachment, mostrando que ele estaria muito isolado, acabou não se realizando, né? O que nós tivemos foi uma manifestação xoxa, ou manifestações xoxas pelo país afora, até com briga, né, entre antigos bolsonaristas, ainda que eventualmente bolsonaristas de ocasião e bolsonaristas raiz, né, um acusando o outro de traidor, de não sei o quê, enfim. Não funcionou como se esperava. Mostra que essa posição anti-Bolsonaro passa por um detalhe, basicamente, que é perceber que, mesmo para aqueles que possam, vamos dizer, ser contra a esquerda, democracia é necessária, porque sem democracia não tem eleição, sem eleição você não chegou ao poder, ou aquele que hoje está no poder pode se manter indefinidamente lá. E aí, consequentemente, há motivos para que haja algum tipo de consenso, ainda que com divergência sobre vários outros aspectos. Há setores da própria direita que, pelo jeito, continuam sem entender isso, mesmo tendo rompido com o Bolsonaro. Cláudio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Boa semana para você, boa semana para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Também aqui com transmissão pela TVT, o Jornal Brasil Atual. Exato, e da TVT. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.